Ai, eu não nasci pra isso, sabe? Ou melhor, eu tenho muita vontade de fazer isso, mas sempre que eu penso em começar ou eu dou os primeiros passos, eu começo a pensar em várias coisas que podem dar errado. Eu começo a sabotar o processo de diferentes formas, porque eu não tenho tanta experiência assim. E aí eu fico com medo das pessoas me criticarem pelos meus erros, ou eu mesma começo a me criticar pelos meus erros e aquilo que era para ser algo transformador e trazer coisas maravilhosas para minha vida passa a ser um martírio. Porque cada erro que eu cometo, eu vou me sabotando mais, eu vou colocando mais obstáculos, eu vou colocando mais caraminhola na minha cabeça de que eu não consigo fazer isso, de que eu não sou boa o suficiente e etc e tal. Loba maravilhosa, eu sou a Bia Viana, aqui você está no podcast Loba Deusa, o espaço onde eu inspiro mulheres a colocarem o seu brilho no mundo, sendo elas mesmas, sem medo de desagradar. E tudo o que eu falo aqui para vocês envolve tudo na nossa vida, sabe? Aliás, a ideia desse podcast é olhar para a gente como um organismo, sabe? E não pensar só no seu profissional, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, mas na sua vida como um todo, sabe? Incluindo tudo o que está acontecendo com você. Leve essas mensagens que eu trago aqui para um lugar bem profundo, sabe? Porque tudo que eu trago aqui para vocês está muito relacionado com o que eu tô vivendo. E é incrível, né? Como que sempre que a gente quer fazer alguma coisa, começar alguma coisa, que no fundo a gente sabe que aquilo vai ser muito bom. Você consegue visualizar o sucesso vindo dali. Mas aí uma pessoa fala para você, olha, isso aqui não vai dar certo. Ou você mesma começa a sabotar o processo pensando que não, mas eu não sei fazer isso. Eu não sou boa o suficiente. Que no fundo, é uma dificuldade que a gente tem de lidar com os nossos próprios erros. Porque em algum momento enfiaram na nossa cabeça de que a gente não pode errar ou que um erro ele tem que ser punido de alguma forma, sabe, umas coisas assim. E aí quando a gente vai fazer algo novo, que a gente não tem experiência, é óbvio que a gente vai errar muito mais do que uma pessoa que já tem mais experiência. E que bom, sabe por quê? Quando você está começando uma coisa e você comete um erro, a sua responsabilidade, ela não é tão grande quanto alguém que já está fazendo aquilo há muito tempo e que já tem mais demandas vindo dali. Pensa por esse outro ângulo aqui também. Mas outra coisa é que o fato da gente não ter experiência também deixa a gente mais suscetível para o erro. E aí algo dentro de nós fica pulsando de que, ai meu Deus, mas e se eu errar? E se eu perder, sei lá, dinheiro? E se eu perder tempo? E se eu perder a minha energia? E se isso não der certo? E se eu cometer um erro? E se isso, e se aquilo outro? Coisas que de verdade elas são é muito bom que essas coisas aconteçam, porque é a partir do erro que a gente vai encontrar o acerto. Você pode estar levando isso aqui para o teu profissional, para suas amizades, para tua família, para o teu casamento, para os teus filhos, para tudo na vida. Você com você mesma. Porque qualquer coisa que a gente vai começar, principalmente, é preciso que a gente erre. Mesmo que a gente encontre boas referências, mentores, professores, parceiros, amizades, é através do erro que a gente vai encontrando o acerto. E às vezes a gente vai errar uma, a gente vai errar duas, a gente vai errar três, a gente vai errar várias vezes. E que bom, a gente vai olhando esses erros e vai corrigindo eles. Para que a gente vá se melhorando, a gente vá se aperfeiçoando e a gente vai chegando onde a gente quer chegar. O problema, ele não é o erro. O problema é que a gente não aceita o erro. A gente não inclui o erro dentro da nossa jornada. E aí a gente acha que, nossa, se eu começar, eu não posso errar. Eu tenho que fazer isso aqui muito certinho. Eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. E eu não vivo aquela jornada porque eu mesma coloquei um obstáculo ali. Não porque aquilo não vai dar certo, mas porque eu não estou disposta a viver aquela jornada em sua plenitude, que inclui os erros e acertos.
É muito legal da gente encarar isso com mais profundidade, porque quantas coisas na nossa vida a gente não para na metade, ou a gente nem começa direito, porque a gente já projeta um possível erro, a gente já projeta que não vai dar certo, a gente já coloca um obstáculo e a gente, no fundo, nem tentou de verdade. E aí a nossa vida a gente fica saltando de relacionamento para relacionamento, de amizade para amizade, de trabalho para trabalho, de projeto para projeto, de hobby para outro hobby, e a gente não se aprofunda em nada. Porque no fundo, lá na nossa criança interior, no nosso inconsciente, possivelmente existe algum trauma, existe alguma dor, de que se eu errar, eu vou ser punida por isso. Eu não sou uma boa pessoa, eu não sou uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa profissional, uma boa esposa, uma boa amiga, porque eu errei. E uma coisa que eu tava até conversando sobre isso no final de semana, que eu comecei a reparar muito isso com meu filho, sabe? No começo, eu tinha muito forte pra mim de que não, eu não posso errar, eu tenho que ser uma mãe maravilhosa. Só que uma coisa que é certa é que a gente vai errar. A única certeza que a gente tem na criação dos nossos filhos é que de alguma forma a gente traumatiza eles. Então, já que eu vou errar, então eu vou aprender a pedir desculpa. E aí eu comecei a fazer isso. E às vezes a gente tá ali com mil e uma coisas na cabeça e tal, não sei o que lá, e aí ele fala alguma coisa e eu respondo meio atravessada, aí eu paro e falo, putz, errei, sabe? Devia ter respondido ele desse jeito, ele não tem nada a ver com o que eu tô passando aqui agora. Aí eu paro, vou lá e falo pra ele, filho, a mamãe errou. Isso aqui que eu falei pra você, isso não é legal. E eu explico pra ele o que tá acontecendo comigo naquele momento, que não tem nada a ver com ele, não é pessoal. E aí sabe o que eu achei legal? Que passou um tempo, ele começou a pedir desculpas quando ele derruba alguma coisa sem querer, quando ele faz alguma coisa, quando ele comete um erro, ele vai lá e fala desculpa. Às vezes ele vem, ele pula em cima de mim, ele vê que machuca, ele pede desculpas. E aí a gente vai ensinando para nossa criança de que não é errado a gente errar, mas a gente vai errar e a gente pede desculpa, a gente conserta o erro e segue em frente com carinho, com amorosidade com a gente mesma, porque a gente não precisa se punir ou ser punida quando a gente comete erros. Talvez a gente tenha aprendido isso na nossa infância, e agora, enquanto adultas, a gente precisa ressignificar isso, mudar isso dentro de nós, transformar isso dentro de nós, sabe? Desbloquear essa porta aonde, não, eu não posso errar, se eu começar, se eu fizer isso aqui, tem que ser perfeito, porque nós não somos perfeitas. E assim, no fundo do fundo, a gente nunca vai ser perfeita enquanto a gente for humana, né? Então, por que não cometermos erros, pedir desculpa ou corrige o erro e segue em frente? E continua, persiste. Porque é através da persistência, e olha a temporada taurina brilhando na nossa cabeça, é através da persistência que a gente colhe bons resultados. A gente está se despedindo da temporada taurina, entrando na temporada de Gêmeos, né? Então, por que não trazer esse aprendizado para o nosso coração, para as nossas vidas e começar a aplicar isso, sabe? E uma das coisas que eu vejo muito assim são pessoas se punindo, se chicoteando quando cometem um erro. Ah, sua burra, só isso, só aquilo. Gente, eu faço isso. Eu vejo isso em muitas pessoas, sabe? E de verdade mesmo, é uma falta de amor próprio, de amor por nós mesmas, de carinho. Poxa, eu errei. Por que não? Eu venho aqui, corrijo o erro, me trato com amorosidade. Poxa, eu errei, deixa eu me acolher, deixa eu entender o que aconteceu e corrigir isso aqui. E seguir em frente. E assim a vida vai fluindo, a vida vai acontecendo. E no fundo, essa é a verdadeira prosperidade, que é o que mantém a nossa vida em fluxo, né? Não é nada esplendoroso, é simples. E é no simples aonde coisas muito bonitas podem acontecer. Então, esse foi o nosso podcast de hoje, pra gente começar a semana já com aquela energia gostosa, né? Já olhando
para as coisas de uma outra forma, ressignificando coisas na nossa vida, para que a gente continue. A gente está entrando num período, gente, que ele pode, para muitas pessoas, ficar bem desafiador, sabe? Por conta de algumas tensões que estão acontecendo no céu. Então, dentro de períodos tão desafiadores, e não só no céu, a gente está vendo nesse mundão coisas extremamente desafiadoras acontecendo, que chega num ponto que não tem como a gente ignorar, fingir que não tá acontecendo, fingir que não tá ali. Porque, vou falar de coração aqui para vocês, e se você vai escutar isso aqui, capte essa mensagem com a mente aberta, sabe? Com o coração aberto. Mas não tem como a gente ignorar tudo que tá acontecendo no mundo. Porque a gente tá vendo que as coisas estão mudando muito rápido, que tem conflitos muito grandes acontecendo. A gente tá vendo num âmbito econômico as coisas ficando instáveis, a gente está vendo epidemias surgindo, a gente está vendo mudanças climáticas, a gente está vendo coisas que às vezes assustam um pouco a gente, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Astrologicamente, é previsto que a gente vai viver tempos bem difíceis. Então, que nesses momentos difíceis, a gente ainda assim sustente a nossa energia lá no alto, sabe? Sustente a nossa energia lá em cima. A gente sustente a nossa espiritualidade, sabe? E sustente mais do que nunca o nosso amor por nós mesmos, tendo paciência, respeitando a gente e as pessoas que estão ao nosso redor, respeitando o momento que a gente está vivendo, os ciclos da vida, e sempre com essa consciência de que aqui nesse mundo, aqui no mundão que a gente está vivendo, tudo é impermanente. Ora a gente vai estar lá em cima, ora a gente vai estar lá embaixo. Nos momentos que a gente está em cima, a gente usufrui, a gente aproveita, a gente planta coisas maravilhosas e a gente, né, aproveita aquilo ali. Nos momentos que a gente está embaixo, a gente também aproveita o que a gente está vivendo, porque são nesses momentos aonde, se a gente quiser verdadeiramente crescer e criar uma conexão muito mais profunda com a nossa espiritualidade, com a vida, é aqui onde isso acontece. Então, que a gente também saiba aproveitar esses momentos com paz no nosso coração, porque na vida tudo passa. Às vezes passa por cima da gente, passa, mas passa. E que a gente esteja aqui juntas, porque o propósito desse podcast, mais do que nunca, é trazer uma luz para nós. Ainda mais diante desse momento que a gente está entrando e que a gente está sentindo que a coisa tá vindo. Então, vamos passar por isso juntas, tá bom? Ninguém aqui tá sozinha e ninguém precisa passar sozinha. Lobas, uma ótima semana para vocês e eu espero vocês aqui amanhã.